bem, estimados alunos, nós já estamos no terceiro vídeo dos nossos estudos sobre o petróleo. Neste terceiro vídeo nós vamos entender a exploração, o transporte e o refino do petróleo. A exploração ela passa por três etapas: a etapa da prospecção, a etapa da perfuração e a etapa da extração. Eu sempre brinco com os meus alunos assim: será que pode haver petróleo em sua casa e você tornar-se muito rico com o petróleo que existe lá? E aí eles ficam por ali pensando: se eu tiver, vou ficar rico, vou ficar milionário, e assim vai. Eu digo para eles assim: olha, se houver possibilidade de ter petróleo em sua casa, as autoridades competentes elas já saberão disto. Por quê? Praticamente toda a extensão do nosso planeta ele já está mapeado. Ele já está mapeado e as empresas, os profissionais que cuidam para a busca dessa substância preciosíssima, o petróleo, eles sabem as características, os tipos de regiões e de solos que pode conter petróleo. Por quê? Porque sabemos que há regiões que já sabidamente é muito rico em petróleo, o Oriente Médio, algumas regiões da Europa, da Rússia e assim sucessivamente. Então eles estudam as características desse solo e aí aquelas regiões onde essas características se repetem são regiões que possivelmente pode haver petróleo. Então, a busca de petróleo passa primeiro por um mapeamento, às vezes via satélite, às vezes aérea, mas o certo é que praticamente quase toda a extensão do nosso planeta já é mapeado e as empresas, as autoridades competentes sabem mais ou menos aonde que pode conter e aonde que não pode conter petróleo. E só para questão aqui de reflexão e de conhecimentos, a lei do nosso país sobre o petróleo é mais ou menos como a lei sobre a água. Então, digamos que você tem um sítio lá e tem uma mina de água no seu sítio e dá uma seca danada e só você teve água, só você tem água devido a esta mina. Então você vai ficar riquíssimo porque vai vender água para todo mundo. Não funciona assim. A água ela não é de propriedade particular, segundo a vigência da lei do nosso país. A água ela é de propriedade da União, que deve ser administrada pelo bem de todos, ou seja, você deverá ceder para que a empresa responsável de gerir esta água faça a gestão e distribua homogeneamente para todos. Mais ou menos assim é a lei do petróleo no nosso país. O petróleo ninguém individualmente é dono dele, mas a União ela é dona e a concessão para poder trabalhar, explorar este petróleo é dada a uma única empresa que é, no nosso país, ainda a Petrobras. Muito bem, depois deste parênteses aí, sabendo mais ou menos do local, o tipo de solo que pode conter petróleo, aí eles passam para uma outra etapa. Eles vão estourar algumas bombas, instalar algumas bombas. Aqui nessa figura aqui nós temos navios estourando bombas de ar comprimido no fundo da água, no fundo, se for do oceano, do mar, no fundo do mar. E se for no solo, eles instalam algumas bombas neste solo e junto do solo coloca vários sensores, sensores conectados ao solo, para que quando essas bombas estourarem, esse solo vai ter algumas vibrações e pelo tipo de vibrações que esse solo ter, vai gerar algum tipo de onda e essas ondas elas serão analisadas em laboratório e comparadas com os tipos de ondas de locais de solo que contém petróleo. Então, a segunda busca é isso. Você vai fazer com que esse solo treme
provocar alguns tremores nesse solo através de algumas bombas, e nesse solo vai estar conectado vários sensores, e esses sensores vão captar essas ondas geradas pelos tremores do solo. Se tiver petróleo, vai gerar um tipo de ondas, e se não tiver petróleo, vai gerar um outro tipo de ondas. Então, aí, constatado que pode haver o petróleo, aí sim é feita a perfuração. Por que não sai por aí perfurando vários locais buscando petróleo? Porque para fazer a perfuração é um processo extremamente caro. Muitas vezes tem que indenizar pessoas donas do solo, e às vezes tem residência e tudo mais, e todo esse arcabouço para fazer a perfuração, para ser instalado, transportado, é caríssimo. Então, primeiro vai fazendo-se então uma marcha analítica até chegar ao ponto de perfuração. Para chegar no ponto de perfuração, há uma convicção muito grande de que naquela região possa se ter petróleo. Por quê? Repito, porque é um processo muito caro. Aí vai se fazer essas perfurações e encontrando pontos, encontrando vestígios de que possa haver petróleo, aí sim faz-se um investimento pesado para fazer várias perfurações e então sugar este petróleo que foi achado. Uma vez achado o petróleo, veja só, instala-se então os equipamentos para poder retirar esse petróleo. A sequência é essa: vamos ter o solo, depois o subsolo, e no poço de petróleo encontra-se primeiramente gás. Evidentemente o gás fica para cima, o petróleo intermediário e a água salgada embaixo. Repito, a água salgada, sempre quando se encontra petróleo, no final de se retirar petróleo, começa-se então a retirar água salgada, e é por isso que nós acreditamos que o petróleo ele tem origem marinha. Então esse gás faz-se pressão, e muitas vezes quando fura o poço de petróleo, aqui está sob pressão esse petróleo por causa do gás. Muitas vezes então a gente vê nos desenhos animados esse petróleo jorrar para cima, e aí quando acaba a pressão, evidentemente esse petróleo para de jorrar e ele deve ser sugado, e conecta tubos aqui e começa então a sugar o petróleo desse poço aqui. Bom, a busca do petróleo é isso, passa-se pela prospecção, perfuração e extração. Agora, um aspecto interessante é o seguinte, que o petróleo, normalmente, ele ocorre onde ele não é consumido. Aonde ele é consumido? Ele é consumido, nós já vimos, sobretudo nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Europa como um todo, e aonde tem esse petróleo? Sobretudo no Oriente Médio, um pouco na África, um pouco no Canadá, um pouco na Venezuela, um pouco no México, e assim sucessivamente. O certo é que esse petróleo ele não é consumido aonde ele se encontra naturalmente. Então ele tem que ser transportado de um ponto do planeta para outro ponto do planeta. E esse transporte do petróleo, veja, aqui está indicando algumas rotas. Veja os principais fornecedores de petróleo para os Estados Unidos. Nós vamos ter aqui o Oriente Médio, o principal fornecedor, nós vamos ter um pouco do norte da África, vamos ter um pouco da África Ocidental, vamos ter um pouco do México, do Canadá. Então, para a China, nós vamos ter um pouco do norte da África, fornecendo petróleo para a China, e assim vai. O certo é que esse petróleo ele tem uma rota extensa em todo o planeta. E em grandes distâncias continentais, esse petróleo ele é transportado através de navios
petroleiros. Aqui nós temos uma imagem de um navio petroleiro, só para a gente ter uma ideia das dimensões desse navio. Ele tem 500 metros, meio quilômetro de extensão por 70 metros de largura. Ou seja, para se transitar neste navio aqui, é muito comum ter-se bicicletas para poder transitar de um ponto ao outro, porque imagina, essa pessoa tem que sair daqui deste ponto e vir para este ponto aqui. Ele vai levar um tempo interessante. Se bem que essas viagens são longas, né? Tempo vai ter, a pessoa vai ter tempo de sobra, mas se ele tiver um pouco mais de pressa, ele vai transitar aqui dentro com bicicletas. É um trambolho enorme. Agora você veja bem, se um trambolho desse carregadíssimo de petróleo chega de afundar, vazar, o estrago é muito grande. E já tem acontecido isso no decorrer da história do consumo de petróleo, e nós vamos ver os estragos que são feitos. Bom, em grandes distâncias, então, esse transporte do petróleo é feito através de navios petroleiros, e curtas distâncias, esses navios petroleiros, eles vão fornecer petróleo para os países fazer o refino e ter os derivados do petróleo. Agora, esse petróleo, esses navios, eles são atracados em portos específicos, não são todos os portos que têm condições de receber esses navios, e aqui no Paraná, né, a nossa refinaria a Repar, ela recebe o petróleo do Porto de São Francisco, de Santa Catarina. Então, os navios, eles atracam nos portos, e esse petróleo ele é transportado em solo, não através de trens e nem caminhões, porque seria muito custoso. Em solo, esse transporte, esse petróleo ele é transportado por oleodutos. Veja aqui, olha, ele é bombeado do litoral até as refinarias. Existem refinarias aqui no nosso estado que elas são localizadas no próprio litoral, nas próprias cidades litorâneas, mas aqui no nosso estado a refinaria fica na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Araucária. Então há uma distância da praia, né, do litoral até Araucária, uma distância considerável aí, do Porto de São Francisco até Araucária vai ter aí no mínimo aí talvez uns 200 quilômetros. Então esse petróleo ele não é transportado por veículos, porque ficaria muito custoso, muito trabalhoso. Ele é bombeado através de oleodutos até chegar nas refinarias aonde vai ser processado, que é o que nós iremos entender agora. Como é que nós conseguimos retirar tantas substâncias do petróleo? Eu sempre brinco com os meus alunos assim: se você tivesse um barril de petróleo, o que você faria? Bom, eles brincam porque não tem assim tanta noção, porque depois da aula, evidentemente, eles terão bastante noção, mas antes, né, dessa exposição, eles não têm tanta noção, eles dizem, eu venderia e ficaria rico, será? Não, não ficaria rico, porque não vai dar tanto dinheiro um barril de petróleo assim. Você ganharia muito dinheiro? Também não seria muito, não seria o suficiente nem mesmo para você comprar um carro. Bom, o certo é que um barril de petróleo cru, se nós tivermos em nossas casas, ele torna-se até um incômodo, porque o petróleo cru ele é muito complicado de lidar com ele e tem poucas utilidades também. Haja vista os nossos antepassados, o ser humano não trabalhava tanto com o petróleo. Tinha-se usos dele, mas não eram todas as cidades, todas as civilizações que usavam, porque se você, por exemplo, se sujar com petróleo, para você se limpar é bastante trabalhoso, ruim. Então, se você tiver um barril de petróleo em sua casa, vai tornar-se quase um incômodo. Sabe por quê? Porque se você ligar para a empresa, por exemplo, a Petrobras, eles não têm interesse em um barril, eles têm interesse em milhares de barris de petróleo. Então, em um barril de petróleo, nós vamos ver posteriormente no preço dele, ele custa em torno de $100, mais ou menos. Agora, se você tiver 100 litros de gasolina em sua casa, olhe, qualquer um irá se interessar em comprar esses 100 litros de gasolina.
Esses 100 litros de gasolina é dinheiro vivo em suas mãos. Ou se você tiver alguns litros de óleo diesel, de querosene, de outros derivados do petróleo, isso é dinheiro vivíssimo. Você transforma em dinheiro imediatamente. Por quê? Os derivados do petróleo, sim, têm um valor imenso. Agora, como é que conseguimos extrair as diversas substâncias do petróleo? Isso é feito nessas torres de destilação. Aqui é uma foto real de uma torre de destilação. Aqui nessas torres, nesses arcabouços aqui, que são processados esse líquido que nós damos tanto valor para ele, o petróleo. Vamos dar um zoom, vamos dar uma olhada por dentro desta torre, como é feito este refino, esse processo do petróleo. Bom, então nós temos aqui o petróleo cru, ele vai ser bombeado, ele vai ser introduzido num tubo em forma de uma serpentina, e essa serpentina está em uma fornalha. Nesta fornalha, o petróleo ele atinge 600 graus Celsius e todo o petróleo torna-se vapor e é introduzido nesta torre que nós chamamos torre de destilação fracionada. Destilação é um processo de separação de substâncias, de líquidos, por diferentes pontos de ebulição. Por exemplo, deixa eu fazer uma comparação com você. Você pega lá uma certa quantidade de álcool e coloca água. Então, você tem uma mistura de álcool e água. E você misturou água e álcool e depois você quer separar esse álcool e esta água. Como você vai separar essas duas substâncias? Não tem como filtrar. Você vai separar por diferentes pontos de ebulição. A gente sabe que o álcool ele tem um ponto de ebulição mais baixo que a água. Então, e a água ela tem um ponto de ebulição aproximadamente em 100 graus Celsius. Então, o que você vai fazer? Você vai aquecer a mistura e vai começar a evaporar uma mistura inicial. Essa mistura inicial que está evaporando é de álcool, porque o álcool ele tem um ponto de ebulição menor que a água, tá? E aí você ajusta a temperatura no ponto de ebulição do álcool. Aí quando parar de evaporar, você aumenta a temperatura e irá iniciar a evaporação de um outro líquido. O outro líquido será água. Então você colhe os dois vapores em recipientes separados e você então tem a separação desses dois líquidos. Esse processo aqui de refino, de processamento do petróleo, ele se dá por esse processo chamado destilação, porque o petróleo ele é uma composição, ele é uma mistura de várias substâncias, e essas substâncias têm ponto de ebulição diferente. Todo o petróleo torna-se vapor, é introduzido nesta torre. Esta torre tem reservatórios com temperaturas diferentes e saídas e obstáculos para essas substâncias irem subindo. O que acontece? Acontece o seguinte, que aquelas substâncias mais leves, ou seja, menos densa, com menos carbono, quanto menos carbono, a substância vai subir mais alto. Então veja que a fração que sai lá no pico da torre de destilação é o gás de cozinha, o GLP. Por quê? Porque ele tem entre 1 a 4 carbonos, desde o metano até o butano. O ponto de ebulição dele é 20 graus Celsius, então ele é gás a temperatura ambiente, ele é leve o suficiente para subir até o topo da torre. Agora, aquelas substâncias que têm um pouco mais de carbono, mais carbono vai sair embaixo na torre. Aquelas substâncias que têm
um pouco menos de carbono, o que vai acontecer? Elas são mais pesadas, então elas não vão ter condições de subir até o topo da torre. Aqui nós vamos ter o nafta, que é a base da indústria petroquímica. Então nós temos uma fração de 5 a 9 carbonos, que é o nafta, que vai servir para a fabricação de produtos químicos. Aí a gasolina, que é de 5 a 10 carbonos, um pouquinho mais pesada, vai sair um pouco mais abaixo aqui na torre. O querosene, que é combustível de avião, tem de 10 a 16 carbonos, sairá um pouquinho mais abaixo. O óleo diesel, que já é um pouco mais pesado, porque tem mais carbonos, sai um pouco mais abaixo aqui. Aí nós vamos ter óleos lubrificantes e vamos ter combustíveis de navios e combustíveis industriais. E o último resíduo do petróleo é o piche, o alcatrão, que serve para pavimentações de rua, para fazer ruas. Então, como é feito o processamento deste petróleo? Como faz-se o refino do petróleo? Então, esse é um assunto extremamente importante. Todo ele torna-se vapor, é introduzido nesta torre de destilação. Essa torre tem saídas com temperaturas específicas e obstáculos para as substâncias irem avançando. Só vai avançando aquelas que tornam-se vapor nas temperaturas menores. Então veja bem aqui, ó, o piche ele tem um ponto de ebulição aproximadamente de 600 graus Celsius. O óleo diesel ele vai ter um ponto de ebulição entre 270 graus Celsius, a querosene 170, a gasolina 120 graus Celsius. Então, as substâncias, este é o raciocínio, as substâncias com mais carbonos, elas são mais pesadas e elas vão sair mais abaixo na torre de destilação. As substâncias com menos carbono, elas são mais leves e sairá acima na torre de destilação. E aqui nós temos então as frações das substâncias que são extraídas diretamente do petróleo. Bom, então veja bem, se nós temos aqui então o metano, vamos pegar aqui o propano, uma substância com 3 carbonos. Vamos pegar aqui o octano, uma substância com 8 carbonos, e vamos pegar aqui o pentano, uma substância com 5 carbonos. Vamos pegar aqui o dodecano, uma substância com 12 carbonos. Então, e claro, hidrogênios suficientes. Bom, quem sairá mais acima na torre de destilação? Então, aquele que tem menos carbono, 3 carbonos. Quem sairá mais abaixo na torre de destilação? O que tem mais carbonos, 12 carbonos. O que sairá logo abaixo do que tem 3 carbonos? Este aqui que tem 5 carbonos. Quem sairá logo acima do que tem 12? O que tem 8 carbonos. Ou seja, mais carbonos mais abaixo, porque ele é mais pesado e o ponto de ebulição dele é maior. Menos carbono, mais leve, e o ponto de ebulição dele é menor. Sairá mais acima na torre de destilação. Bom, estimados alunos, o que eu sempre brinco é o seguinte: qual é o líquido mais precioso, qual é a substância, o derivado mais precioso que é da gasolina? Da gasolina, ou seja, do petróleo. Já falei, é a gasolina. O derivado mais precioso, mais cobiçado do petróleo é a gasolina. A gasolina é o derivado que mais se utiliza do petróleo, mais cobiçado, e todos querem. Então, o objetivo é maximizar o máximo possível a produção de gasolina de um barril de petróleo. Então, o que se faz? Tem um processo chamado craqueamento do petróleo. Craqueamento vem do inglês crack, que é quebrar. Então, craqueamento é o seguinte: para maximizar a produção de petróleo, pega-se substâncias com números de carbonos grandes e quebra essas substâncias em moléculas menores, das quais obteremos gasolina. Observa aqui esse outro diagrama, nós temos aqui então, olha,
uma molécula com 12 carbonos, que não é gasolina. Os motores dos automóveis não conseguem quebrar, trabalhar, queimar esse tipo de molécula, então submetem essas moléculas a uma temperatura altíssima de 500 graus Celsius e uma pressão atmosférica altíssima de 80 atmosferas, tá? E essa molécula de 12 carbonos ela vai ser quebrada, ela vai ser quebrada em moléculas menores e gerando, portanto, gasolina, que é o líquido mais desejado do petróleo, maximizando a produção de gasolina. Não vamos avançar para o vídeo não tornar-se muito longo. No próximo vídeo, no vídeo 4, nós vamos ver alguns problemas causados pelo petróleo ao meio ambiente e também veremos um pouco sobre o pré-sal. Um abraço e até o próximo vídeo.